Treino em Foco Flexibilidade de hoje vai abordar trabalho de alongamento e flexionamento para a musculatura de trapézio e romboides. Se você está com dúvida onde é que fica esses grupos musculares, né, de trapézio, do músculo trapézio e de romboides, sugiro a vocês a verificar o link que o Jefferson vai colocar aqui do Treino em Foco Anatomia, onde nós abordamos esse grupo muscular. E você olhando o Treino em Foco Anatomia, onde nós abordamos tanto o trapézio quanto os romboides, que são musculatura mais superficial e mais profunda da musculatura das costas, eu vou girar agora aqui para mostrar para vocês. Essa musculatura ela faz a adução das escápulas. E quando eu faço a abdução das escápulas, esse movimento agora aqui é a abdução, eu abro as escápulas, por isso a abdução, esse movimento coloca tanto o trapézio quanto os romboides sobre trabalho de estiramento para alongamento ou flexionamento, ou seja, eu exijo a elasticidade da fibra muscular, tanto de trapézio quanto de romboide. Então a técnica que eu vou demonstrar agora aqui para vocês, em pé e depois sentado, que tem algumas pequenas mudanças no trabalho, mas é o mesmo exercício de alongamento, essa técnica ela é muito parecida com uma outra técnica de alongamento e flexionamento que nós já expomos aqui no Treino em Foco Flexibilidade para a região lombar. Eu pedi também para o Jefferson colocar agora o link desse programa que já foi postado, para que se vocês não assistiram esse programa, assistam antes de concluir o programa de hoje. Vocês vão ver que a técnica ela é muito parecida, mas nós vamos tentar evitar, com pequenas mudanças na posição corporal, que se atinja mais a região lombar, o trabalho de flexionamento e alongamento, já que não é esse o nosso interesse, e por outro lado que nós consigamos enfocar mais a região de trapézio e romboides, já que esse é o nosso interesse. Então o primeiro ponto importante para que nós possamos organizar isso é fazermos inicialmente, se a posição e a primeira técnica de alongamento e flexionamento que eu vou demonstrar em pé, nós temos que nessa posição em pé, primeiramente um ponto chave do alongamento de trapézio e romboides é produzir uma abdução das escápulas. Vejam bem, vamos projetar, eu vou ficar de lado agora aqui, e quando eu faço a abdução das escápulas, se vocês observarem bem, os meus ombros são projetados à frente. Quando eu projeto os ombros à frente, obrigatoriamente ao projetar os ombros à frente, eu gero uma abdução escapular. Então a primeira coisa que nós vamos fazer nessa técnica é colocar as mãos contrariamente sobre o ombro oposto, cruzando os antebraços em X na frente do tórax, e dessa forma procurarmos, ao cruzar, abduzirmos o máximo possível as escápulas. Vejam bem de costas. Vou ficar na minha posição normal, vou cruzar os braços e agora vou projetar os ombros à frente, buscando o máximo de abdução escapular possível. Vou ficar de lado agora para vocês percebam, posição normal. Seguro um ombro, o outro, antebraço em X na frente do tronco, projeto os ombros à frente, faço uma acentuação da curvatura de cifose torácica, abduzo ao máximo possível as escápulas. A partir dessa posição eu flexiono um pouquinho o joelho, já que eu me encontro em pé, e faço uma flexão da coluna, um pouco de flexão da coluna abaixo, sobre a ação gravitacional. Vejam bem, se eu acentuar essa flexão, eu vou intensificar o trabalho para a região lombar, não é nosso interesse agora. Como eu disse em outro programa, nós já postamos o trabalho de flexionamento para a região lombar. Nosso interesse agora é na parte medial e superior das costas, na região de trapézio e romboide. Então, de novo, mão sobre os ombros, projeta os ombros à frente, o máximo possível, de forma relaxada, mas o máximo possível. Acentua-se a cifose da região torácica da coluna vertebral e inclina-se um pouco o tronco à frente, fazendo uma flexão da coluna vertebral. Dessa forma, eu já estou aqui nessa posição, sentindo de forma bem acentuada, tanto o trapézio quanto o romboides. Lembre de deixar o joelho semi-flexionado, se ficar estendido, nós podemos ter um trabalho que não é o interesse do momento sobre isquiotibiais, por isso uma leve flexão. Também ajuda essa leve flexão na estabilidade do tronco. E a ação gravitacional tem um certo grau de contribuição nesse trabalho aqui. O mesmo trabalho pode ser feito no solo com colchonete, é o que eu vou demonstrar agora. A técnica é praticamente a mesma. Então vamos lá para eu poder exemplificar para vocês. Eu vou sentar. Inicialmente eu vou manter os dois joelhos com leve flexão, então uma flexão bilateral dos joelhos. Aí a técnica de membro superior e tronco é a mesma que eu demonstrei em pé, mão sobre o ombro, mão sobre o ombro. Projeta os ombros à frente, abduzindo com isso as escápulas, acentua a curvatura da cifose torácica. Vejam bem, mão nos ombros, projeta os ombros à frente, abduz a escápula, acentua a curvatura da cifose e vai um pouco à frente. Nessa posição, eu já estou sentindo aqui um bom trabalho de alongamento e flexionamento sobre a musculatura de trapézio e romboides. Essa é a posição. Pode
relaxar a região cervical, com isso colocando um pouco a cervical também no trabalho. Aí depende do seu interesse, se é isolar a região trapézio romboide ou tem interesse também de colocar outras regiões do trabalho. Um pouco à frente, faz o trabalho, a manutenção, 15, 20 segundos na posição, acentuando mais ou menos, dependendo se o interesse é mais flexionamento, se o interesse é mais alongamento. Mas vejam bem, é uma técnica que pode ser executada então em pé, tanto quanto sentado. A técnica, na verdade, o posicionamento corporal é exatamente o mesmo, e alguns detalhes aqui da ação gravitacional, sentado em pé, que podem acentuar ou colaborar mais ou um pouco menos no movimento de ir à frente com o tronco. O grande segredo é essa projeção dos ombros à frente e acentuação da abdução escapular. Esse é o grande segredo para se fazer o trabalho. E depois a acentuação da cifose, curvar fortemente essa cifose torácica, acentuando, e com isso também acentuando a projeção dos ombros à frente. Esses são alguns segredos da técnica de execução para alongamento trapézio romboide. Não é muito comum o pessoal fazer alongamento para essas regiões, e é também relativamente comum apresentar encurtamentos nessas regiões. Alguns indivíduos que têm ombros projetados para trás, nós observamos algumas pessoas não têm o ombro no alinhamento normal, os ombros são projetados para trás. Normalmente, ou associado a isso, a esses ombros projetados para trás, eles podem ter um encurtamento de trapézio romboide que projetou uma adução escapular. Então aí cabe a execução do trabalho de flexionamento forte dentro da técnica de flexionamento que nós mostramos hoje. Então cabe aí uma avaliação postural. Se você é um indivíduo que não apresenta projeção dos ombros atrás, um trabalho leve para alongamento de trapézio romboide, ok. Se você é um indivíduo que apresenta a projeção dos ombros atrás, e essa projeção dos ombros atrás ela é oriunda de uma adução escapular e de um encurtamento de trapézio romboide que gerou essa adução escapular, e a adução escapular gerou a projeção dos ombros para trás, cabe, aí sim, nesse caso, um trabalho forte de flexionamento de trapézio romboide diante da técnica que nós acabamos de demonstrar para vocês. Treino, foco, flexibilidade de hoje era isso. Tentamos mostrar um trabalho de alongamento e flexionamento não muito comum na academia, porém, por outro lado, importante. Espero que vocês tenham entendido todo o processo, tenham gostado, e aguardo vocês semana que vem em mais um Treino, Foco, Flexibilidade. Lembrando que o Treino, Foco, Flexibilidade está agora na sua linha, na sua reta final de chegada. Nós estamos encerrando mais umas 2 ou 3 postagens aí do Treino, Foco, Flexibilidade. Nós estamos encerrando os principais grupos musculares foram abordados nessa série Treino, Foco, Flexibilidade. Claro que um grupo muscular mais específico, um ou outro, nós não abordamos, mas os gerais e os mais importantes foram todos abordados, e temos aí mais 2 ou 3 postagens, então estaremos encerrando a série. Era isso, pessoal, um grande abraço, aguardo vocês semana que vem, até lá. Treino, foco, flexibilidade, exercícios, técnicas de execução de flexibilidade. Foi uma pedida de você, nosso seguidor. E atendendo essa solicitação, o Treino em Foco então lança a série Treino em Foco Flexibilidade. Nessa série, nosso objetivo é mostrar para vocês diferentes exercícios